bem-vindo e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente no seu coração nessa noite especial de Santa Ceia, mesa preparada, uma revelação de Deus, onde Cristo Jesus entregou a vida dele para nos salvar, para fazer de nós filhos de Deus, como nós cantamos agora. É interessante a gente entender que a partir do momento que nos tornamos ou somos transformados em filhos de Deus, nós vamos viver uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Lá em Romanos 6,4, o apóstolo Paulo diz que aqueles que ressuscitaram em Cristo, agora vão andar em novidade de vida. Então entenda isso, querido. O Evangelho é a transformação do nosso ser. O Evangelho é a abertura de um novo caminho, de uma nova vida. Isso significa que, a partir de Cristo, a partir do momento que você recebe Cristo, existe uma possibilidade de você viver uma vida plena, uma vida vencedora, uma vida próspera, uma vida abençoada. Mas nós precisamos nos ater, entender, receber, ouvir e praticar aquilo que a Bíblia diz que nós temos que receber, ouvir e praticar. Jesus Cristo declara em Mateus 7,24 que aquele que ouve, guarda e pratica a palavra dele é um homem inteligente, é um homem prudente, é alguém que construiu a sua vida sobre uma rocha, é alguém que agora vai viver uma vida de verdade, uma vida plena, porque agora ele está sobre um lugar seguro, sobre uma rocha. Então o que nós precisamos entender como igreja, querido, é a forma como nós vamos viver, é a forma como a nossa vida vai se revelar. Toda a obra de Deus em Cristo é para gerar em nós pessoas capazes de revelar a glória de Deus. Quando alguém olhar para nós, essa pessoa consiga identificar em nós uma transformação tal que gere nele sede e fome de Deus. Então nós nos tornamos uma extensão da glória de Deus. As pessoas precisam encontrar Deus em nós, e elas só vão encontrar se nós andarmos em novidade de vida, se nós somos novas criações, se as coisas velhas passaram, se tudo se fez novo. Amém, amado? Então a gente vem para Cristo e a nossa expectativa é de vivermos uma vida plena, uma vida de vitória. Quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos escravos. E nós éramos vencidos pelo mal. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa.
Quando Deus cria a humanidade em Adão e Eva, para que eles pudessem viver plenamente, a Bíblia diz que Deus os abençoou. E a partir do momento que Deus os abençoou, Deus disse: frutificai, multiplicai, dominai, sujeitai. Então entenda uma coisa: a partir de uma bênção de Deus, o homem está pronto para vencer, para prosperar, para viver a plenitude da revelação de Deus. Amém, querido? Amém. Nós perdemos essa bênção. Quando o homem peca, ele perde a bênção de Deus. Então agora ele se torna escravo e ele não tem mais autoridade para vencer. Quando Cristo vem e nós vamos receber Cristo, com Cristo nós vamos receber de novo a bênção de Deus. Deus vai nos abençoar em Cristo, e a partir da bênção de Deus em Cristo, nós estamos agora aptos para vencer. Amém, querido? E para não sermos vencidos, para que o mal não nos vença, para que o inimigo não nos vença, então eu preciso identificar tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo a respeito da minha nova vida. E a partir dessa nova vida, é como se o Senhor estivesse dizendo: eu te abençoo para que você prospere. Eu te abençoo para que você domine, sujeite. Amém, querido? Amém. Então, para que a gente possa entender o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos saber, nós temos a bênção de Deus, nós somos abençoados em Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Eu estou liberado para vencer, ou ainda eu estou escravo de um monte de situações. E aí a gente olha para a vida da gente e começa a perceber que nós não conseguimos avançar. Parece que tem algumas coisas nos impedindo de avançar. Então, em nome do Senhor Jesus, embora a Bíblia, a palavra de Deus, seja a nossa regra de conduta em fé, ela não é um livro normativo onde eu apenas leio e aplico ela indiscriminadamente à minha vida. Ela é um livro que me ensina a recomeçar a minha vida em Cristo. Ela me ensina a nascer de novo. Ela me ensina a ser transformado em filho de Deus. E então, a partir dessa consciência de filho, a partir do momento que eu estou consciente de que eu sou filho, então agora a Bíblia é aplicável à minha vida. Então ela se torna realmente regra de conduta em fé, e ela vai realmente normatizar a minha vida para que eu possa viver de tal forma que o inimigo não consiga me tocar. Amém, amado? Amém. Vamos entender uma coisa: qual que é o prazer de Satanás? Roubar, matar e destruir. Impedir o teu progresso, impedir a tua vitória, e impedir a plenitude da sua vida. Então o inimigo, ele trabalha para que você não vença.
O inimigo trabalha para que você não prospere, o inimigo trabalha para que você não seja realizado. Mas a palavra de Deus me dá material suficiente para vencer todo o poder de Satanás, para ser vencedor, para conquistar, para estabelecer, para dominar, para sujeitar. Amém, amado? Cristo disse: eu te dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum poder do mal vos fará dano algum. Amém, amado? Então veja, é uma questão de escolha, é uma decisão. O que eu quero para a minha vida, querido? O que você quer para a sua vida? Você quer ser um vencedor ou você quer ser vencido? Você quer conquistar ou ser conquistado? Você quer dominar ou ser dominado? Você quer sujeitar ou ser sujeito ao poder do mal? Então, nós precisamos decidir no nosso coração. Eu vim para Cristo para viver uma vida de vencedor. Eu vim para Cristo para viver em novidade de vida. Eu vim para Cristo para ser uma nova criação. Cristo não é uma religião. Ele é transformação total do meu ser. Ele é caminho, verdade e vida. Ele é propósito e destino para mim. Então em Cristo eu encontro o que? Eu encontro o propósito. E eu encontro o destino. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja vencedor e não vencido. É a nossa herança, querido. É a nossa herança. Nós recebemos essa herança a partir da cruz. A morte sacrificial de Cristo nos abriu esse precedente histórico de nos dar a oportunidade de sermos vencedores, de não sermos vencidos. Quando andávamos no mundo, éramos sujeitos ao pecado, dominados pelo pecado. O inimigo podia tocar na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa família. E então a gente percebia que nós não conseguíamos prosperar, não conseguíamos ver a nossa família abençoada, não conseguíamos ver uma vida plena. Mas Cristo chegou, Ele nos encontrou, fomos encontrados por Ele. Agora Cristo é um novo caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água viva, Ele é o transformador fiel da nossa vida, Ele é o recomeço, Ele é a volta à nossa origem, Ele é a nossa filiação ao Pai, Ele é a nossa herança eterna. Então agora nós podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar normas e princípios maravilhosos para vivermos, para vencermos, para não sermos vencidos. Amém, amado? Então gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E depois dessa introdução você vai entender que esses princípios são aplicáveis às pessoas que receberam Cristo, que estão buscando viver em novidade de vida, que são filhos de Deus, que querem
pisar sobre a cabeça das serpentes, que querem estabelecer uma vida de vitória, que querem ver a sua família abençoada, que não querem ser roubado pelo maligno. Amém, amado? 1 Tessalonicenses 5. E eu preciso fazer-vos entender uma coisa: a aplicação da Bíblia na nossa vida é uma escolha e é uma decisão que nós vamos tomar a qualquer custo. E nós vamos entender que mesmo aquilo que me pareça estranho, que pareça paradoxal, que eu não consiga compreender, eu preciso entender uma coisa: eu posso aplicar na minha vida que vai dar certo. Amém, irmão? Vai ser bênção, vai ser glória. O prazer de Deus é a nossa prosperidade, é a nossa alegria, é a nossa saúde, é a nossa família no altar, irmãos, é o prazer de Deus. Quando Ele prometeu Cristo a partir do chamado de Abraão, Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o prazer de Deus é abençoar, e a bênção de Deus é a liberalidade para vencermos, para prosperarmos, para vermos a nossa família no altar de Deus. Amém, amado? Podemos reivindicar pela fé se realmente estamos vivendo segundo a palavra. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele vai trazer princípios aplicáveis e maravilhosos para a nossa vida. No capítulo 5 da primeira carta, a partir do verso 16, ele diz assim: alegrai-vos sempre. Amém, querido? Vamos entender um pouco isso. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Quando eu recebo Cristo, eu preciso entender que Cristo em mim é esperança de glória, Cristo em mim é certeza de eternidade, Cristo em mim é certeza da presença de Deus, Cristo em mim é a certeza de que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Amém, querido? Amém. Alegrai-vos sempre. Incondicional, não está dizendo que eu devo me alegrar quando as coisas estiverem bem. Está dizendo que eu tenho que me alegrar sempre. Porque então eu entendi que todas as coisas que acontecer na minha vida, afinal de contas eu sou filho. Amém, querido? Amém. Vão gerar vitória, vão gerar presença, vão gerar revelações importantes. Então, aconteça o que acontecer, eu preciso me alegrar. Amém, querido? Amém. Você sabe qual que é a vitória do inimigo? A nossa tristeza. Porque a nossa tristeza é uma confissão de que não estamos bem. Quando estamos tristes, estamos declarando que a nossa esperança em Cristo foi frustrada. Quando eu estou triste, eu estou declarando que eu não confio plenamente em Deus. Então eu preciso me alegrar em qualquer circunstância, porque a alegria é a revelação de que o Espírito Santo habita em mim. Amém, amado? Então, eu entro na presença de Deus com alegria, com salmos, glorificando o nome do Senhor. E não importa a circunstância, não importa o que eu esteja passando, eu estou alegre. Alegria é gerada em mim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em mim gera
alegria? A alegria é a certeza de que Ele está comigo. Amém, querido? A nossa tristeza, ela pode minar a nossa força, a nossa resistência. Ninguém vai vencer, ninguém vai prosperar com tristeza no coração, porque a tristeza, ela vai roubando a nossa resistência, a nossa força e a nossa confiança. Então é uma ordem: alegrai-vos sempre. Amém, querido? Orai sem cessar. A oração como uma modalidade de vida. Veja, Deus fala conosco de uma multiforme maneira. Deus fala conosco através de revelação, através da palavra, através de sonhos proféticos, audivelmente. Ele tem N maneiras de falar conosco, mas Ele deixou uma maneira de eu falar com Ele. Eu falo com Deus através da oração. A oração é quando eu me ligo a Deus para falar com Ele. A oração, ela não depende de um lugar específico, ela não depende de pessoas. A oração é um diálogo entre eu e Deus. Amém, querido? Amém. E a oração não é para convencer Deus acerca da minha vontade. A oração é para que eu seja convencido da vontade de Deus. Amém, querido? Eu não oro para que Deus concorde comigo. Eu oro para que eu consiga concordar com Deus. Então a minha oração é para compreender a vontade de Deus e para viver no centro dessa vontade. Então eu preciso orar sem cessar, para que de forma nenhuma eu saia da presença dEle, para que a revelação dEle esteja em mim, e para que eu conheça plenamente a sua vontade. Amém, querido? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Coração agradecido, agradecendo a Deus por tudo, declarando que Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, de todas as coisas que estão acontecendo conosco. Em tudo dai graças, um coração agradecido. Amém, amado? Amém. Por aquilo que você entende e por aquilo que você não entende. Em tudo. Tudo é tudo. Amém, amado? Amém. Tudo é tudo. Pastor, aconteceu uma coisa terrível comigo, eu não entendi. Dai graças. Deus sabe de tudo, Ele te cerca, Ele tem cuidado de vós. Amém, querido? Amém. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando Ele olhar para você, Ele vai descobrir que você confia plenamente no cuidado dEle. Amém, amado? Isso significa que nós descansamos no Senhor. E não tem lugar mais seguro, querido, para descansar, senão na presença dEle. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos perigosos. E muitas pessoas estão preocupadas, aflitas. Nós precisamos descansar no Senhor, porque tudo que está acontecendo pela vontade permissiva dEle. Ele está no controle de tudo, amado. Ele está cuidando de você, da sua família, da sua casa.
embora terremotos, maremotos, problemas, adversidades, situações difíceis, mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós. Diga amém, diga glória a Deus. Não extinguais o Espírito. O que é extinguir o Espírito em nós? É nós recebermos o Espírito Santo para habitar em nós. E por que o Espírito Santo veio habitar em nós? Jesus Cristo disse que Ele veio para nos guiar, dirigir a nossa vida, revelar a plenitude de Cristo em nós. Como é que eu extingo o Espírito? Não permitindo que Ele me dirija, não ouvindo a sua voz, não sendo sensível ao Espírito Santo. E como é que eu deixo de ser sensível ao Espírito Santo? Quando eu deixo meu coração se abater, se preocupar, ficar ansioso. E então o Espírito Santo, Ele não vai falar comigo, porque Ele vê no meu coração ansiedade, preocupações descabidas, desnecessárias. Então Ele veio, o Espírito Santo, para me guiar. Eu preciso aprender a ouvir o Espírito de Deus falar comigo. Amém, amado? Amém. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Ouça o Espírito Santo falar. De repente você está aqui, mas você não está sensível, você está preocupado com um monte de coisa. E o Espírito de Deus te trouxe aqui para te revelar caminhos de vitória, querido. Caminhos de bênção, de prosperidade para a sua vida, de segurança. Mas a gente está tão agitado que não nos permitirmos ouvir o Espírito Santo falar. Mas se formos sensíveis, então nós vamos somando tudo isso dentro do coração e declaramos diante de Deus: Senhor, assim como a Tua palavra falou, eu vou viver, eu vou praticar aquilo que eu estou ouvindo, porque o Senhor diz que aquele que ouve e pratica é bem-aventurado. Diga amém, diga glória a Deus. Não despreze as profecias. Existe uma ala da igreja que são sensacionalistas. O que é o sensacionalista? É aquele que declara que o Espírito Santo já não age, que aqueles dons que aconteceram, que revelações cessaram. Então os sensacionalistas, eles desprezam qualquer tipo de profecia, de revelação. Existe uma outra ala que exageradamente transforma tudo em revelações e profecias. A palavra de Deus nos ensina a sermos moderados, mas entendermos que Deus ainda fala, que os dons continuam, que o Espírito Santo ainda age com dons de língua, de revelação. Ele ainda batiza no Espírito Santo, Ele ainda dá dons para nós, Ele ainda fala conosco através de profecias. Então nós não podemos, por causa de uma ala dissidente que não crê, ou por causa daquela ala que exagera todas as coisas, nós nos permitirmos não crermos mais nas profecias. Deus ainda fala, o Espírito Santo é real e precisamos querer, desejar no nosso coração ser usado pelo Espírito de Deus. Precisamos desejar os dons espirituais. Amém? Não podemos parar de orar: Senhor, me dê dons espirituais.
Me dê dom de profecia, de língua, de revelação, de interpretação. Então, amado, nós não podemos extinguir o Espírito, não podemos desprezar as profecias, mas no versículo 21 diz: examine tudo, retenha o bem. Amém, querido? Amém. Saiba discernir o que vem de Deus, o que vem da carne. Deixa o Espírito Santo se mover em você para que você possa discernir. Então você pode examinar tudo, mas guarde o bem, aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te prosperar, aquilo que vai edificar a sua vida, aquilo que vai encher o seu coração. Amém. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então eu começo a examinar tudo que está em minha volta, tudo que eu vou fazer, pensar, agir, aonde eu vou, e eu preciso discernir se aquilo que eu estou fazendo, pensando, agindo, vem de Deus. O Espírito Santo está envolvido com aquilo, aquilo vai me edificar, vai me fortalecer ou não. Sabe onde a gente peca muito? Em conversa, em diálogo. Às vezes a gente está conversando e entramos em assuntos que podem ser comprometedores. Podemos difamar alguém que nem está presente, então nós precisamos começar a nos abster. Se alguém começar a falar com você e querer falar de algum irmão, fala: irmão, ele não está presente, então vamos nos abster. Amém, irmão? Amém. A não ser que você esteja falando bem, promovendo a edificação, não tem problema. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está falando. Lembre-se, nós somos filhos de Deus, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, nós somos uma nova criação, nós fomos abençoados para vencer. Amém, amado? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde isso. Alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças, não extinguais o Espírito, não despreze as profecias, examinai tudo, retém o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus, querido. Você pode se colocar em pé, nós vamos nos preparar para o momento de ceia. Vamos estar orando, buscando a presença de Deus, e que você seja abençoado nessa noite, para uma nova vida, um novo momento. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Diga glória a Deus. Feche